Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Leal, pintora e professora da técnica Bauer Malerai. Aqui nesse canal eu te ensino a pintar Bauer com liberdade, sem usar risco e sem fazer cópias. Mas antes de assistir a aula de hoje, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. E não esquece de apertar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você seja avisada. Na aula de hoje eu vou pintar essa lata de leite antiga, usada, que tá bem judiada. E aí eu tô usando como base aqui o primer para metais. Mas também poderia estar usando um zarcão ou um esmalte próprio para ferrugem, se você tiver. Mas como é uma peça decorativa, que vai ficar numa área que não vai mais pegar umidade, então você pode trabalhar só com o primer de base, para depois então entrar com a tinta, com a cor que você quer. Então vou fazer isso nela toda, para a gente passar para a próxima parte. Bom, agora ela já está toda coberta, toda sequinha. Eu usei para fazer essas duas cores, inclusive a tampa, eu usei a Chalk, essa laranja aqui, que é a laranja boêmia, linda essa cor, e usei esse moscatel, que é esse tom de verde aqui, que é um verde mais puxado para amarelo. E agora aqui, olhando o conjunto, como a minha cliente me pediu para pintar um galo e uma galinha nessa lata, em Bauer, né? E mais as flores, eu tô achando que tá tudo muito claro. Então eu fiz um teste aqui, ó, usando o Betume Color no tom Mahogany, que é esse tom amarronzado. E aí, gente, eu já gostei. Olha a diferença. E aí o que eu vou fazer aqui agora é passar esse betume, ó, começar pelo fundo aqui, ó, para escurecer os dois tons, tanto o laranja quanto o verde. E aí sim, depois que ela tiver toda essa base preparada, que eu vou começar a pintar o nosso Bauer com liberdade. Prontinho, já tá todo envelhecido, a tampa também. E aí, você deve estar se perguntando assim, mas o Betume Color, que é tipo um acabamento, ele não é usado para acabamento? Tanto faz. Como eu vou pintar aqui o galo, a galinha e vou pintar flores, eu teria essas duas opções. Ou eu pintava tudo e vinha com envelhecimento em tudo, ou eu envelhecia só a base, que foi o que eu fiz para eu poder ter o galo, a galinha, as flores em destaque aqui. Então, você pode usar dessas duas condições, como base ou como acabamento. Eu já mostrei isso em algumas aulas do Clube do Bauer. E aí, eu já adiantei aqui, ó, já desenhei meu galo e já neutralizei o fundo, porque como eu vou colocar muitas cores aqui no galo, é importante que a base esteja neutralizada. E aí eu usei aqui uma outro tom da Chalk, que é o trigo, que é praticamente branquinho, para criar essa base aqui, para então agora eu vim pintando o meu galo do jeito que eu quero. Esse galo, eu tenho uma aula completa dele no Clube do Bauer, ensinando a fazer detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, para ele ficar um galo em Bauer, pintado com vírgulas, com os traços do Bauer. Então, se você quiser depois assistir essa aula, se inscreve no Clube do Bauer, porque tem essa e várias outras ideias incríveis lá para você aprender a pintar Bauer. Então, agora eu vou desenhar minha galinha aqui e vou continuar a pintura. Eu estou aqui preenchendo alguns detalhes de baixo para cima do galo. E aí eu estou usando o cinza lunar com o azul seco, que é mais forte. E aí agora eu venho, ó, mesclando
vírgulas aqui, mais clara, mais escura. E aí, nessa hora, você pode usar os tons que você quiser. Eu escolhi os azuis, que eu quero um galo bem estiloso aqui. E aí, a gente vem completando as áreas aqui. E aí, onde termina uma, começa a outra vírgula, vai mesclando, e assim eu vou preenchendo toda essa área aqui. Tá quase que finalizada, e aí você consegue ver que eu vou preenchendo usando as vírgulas do Bauer. O galo também eu já preenchi. Esse galo, como eu já falei, no Clube do Bauer tem um quadro com ele, com o risco dele, com cada pedaço aqui separado, todos os detalhes. E o que eu vou usando, gente, são pincéis que eu pinto Bauer. Ó, usei o 428, o 8, o 6, usei o 4. Aí eu vou adequando ao tamanho da vírgula que eu quero fazer, os detalhes que eu quero fazer. E agora, aqui embaixo, ó, eu passei também um sombreado com verde oliva. Ah, fiz os pintinhos também. E já fiz um galho, porque aqui eu vou fazer uma árvore caindo aqui. Mas antes de fazer a árvore, eu quero fazer o fundo. Deixa eu apoiar aqui para não fugir. O fundo do gramado. Então, eu vou fazer primeiro com o verde oliva. Vou pegar um pincel liner. Esse aqui é o 422.0. Ó, tinta verde oliva. Dou uma soltada nela, assim, ó, só molha o pincel na água e solta. E aí agora, vou até virar de lado para eu me ajeitar melhor. A peça é difícil de pintar, mas é difícil, mas não é impossível, né? E aí agora a gente vai criar aqui, ó, vários raminhos aqui, como se fosse um gramado, em várias direções, uns mais forte, um mais aguado, e aí nós vamos preencher a volta dele todinho, inclusive aqui pegando sobre o pezinho da galinha, do galo. Só não pode pegar muito no pintinho, senão vai tampar ele aqui de tão pequitito que ele é, tá vendo? E aí eu vou cruzando, ó. Primeiro eu vou fazer com verde oliva, nele todo. Volta toda aqui com o verde oliva, tá vendo? O matinho. E fiz também com o castanho claro. E agora, nos galinhos mais altos do castanho claro, eu tô fazendo esse detalhe aqui, ó. Na pontinha dele, com o mesmo pincel, tá? Eu tô usando o 422.0. Tô fazendo esse detalhezinho aqui e vou fazer em vários aqui, no que ficou mais alto aí na hora que você fizer os galinhos. Vendo? Não tem problema, ó, pegou por cima do pintinho ali, não tem problema. Lembra que eles estão todos no mesmo ambiente. Ó, vou fazer esse mais baixo para fazer movimento. E vou contornar aqui fazendo tudo isso. Agora, usando ainda o mesmo pincel liner, 422.0, eu pego um pouquinho do branco aqui. No caso aqui não é o branco, é o trigo que eu tô usando, mas não tem problema, faz o mesmo efeito. E em cada pontinha dessa aqui, ó, que a gente fez, a gente faz uma em pé, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí o 2, 3 vai acompanhando o movimento que ela tá aqui, tá vendo? Ó, pra ela ficar redondinha, como é o dente de leão. E aí aqui depois no meio você faz
algumas virgulinhas completando a flor. Vamos fazer mais uma, ó. Começar daqui, ó, da ponta. 1, 2, 3. Pega outra carga, 1, 2, 3. Mesmo que eles se sobreponham, não tem problema. É justamente isso que dá o movimento e a graça da florzinha. E dente de leão é aquela florzinha que é redondinha. Então, se você vê que ficou baixo, vem com outras aqui completando para ele ficar bem redondinho, ó. Certo? E nesses que estão voando aqui, mesma coisa. São mini virgulinhas que eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer aí com a pontinha do pincel. Mas olha que graça que vai ficando isso. São mini virgulinhas, gente. Não tem nem 2 milímetros cada uma delas. E isso você só consegue com um pincel bem fininho, como esse liner aqui. Ou se você tiver um zero, que você tiver. Bom, então eu vou completar essa volta aqui preenchendo todas elas para a gente poder continuar. Agora, usando ainda o mesmo pincel liner 422.0, eu pego um pouquinho do branco aqui. No caso aqui não é o branco, é o trigo que eu tô usando, mas não tem problema, faz o mesmo efeito. E em cada pontinha dessa aqui, ó, que a gente fez, a gente faz uma em pé, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí o 2, 3 vai acompanhando o movimento que ela tá aqui, tá vendo? Ó, pra ela ficar redondinha, como é o dente de leão. E aí aqui depois no meio você faz algumas virgulinhas completando a flor. Vamos fazer mais uma, ó. Começar daqui, ó, da ponta. 1, 2, 3. Pega outra carga, 1, 2, 3. Mesmo que eles se sobreponham, não tem problema. É justamente isso que dá o movimento e a graça da florzinha. E dente de leão é aquela florzinha que é redondinha. Então, se você vê que ficou baixo, vem com outras aqui completando para ele ficar bem redondinho, ó. Certo? E nesses que estão voando aqui, mesma coisa. São mini virgulinhas que eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer aí com a pontinha do pincel. Mas olha que graça que vai ficando isso. São mini virgulinhas, gente. Não tem nem 2 milímetros cada uma delas. E isso você só consegue com um pincel bem fininho, como esse liner aqui. Ou se você tiver um zero, que você tiver. Bom, então eu vou completar essa volta aqui preenchendo todas elas para a gente poder continuar. Agora, por último, ainda com o mesmo pincel 422, eu peguei o verde pistache e um pouquinho do trigo. E agora eu vou mesclando aqui, ó. Sujo o pincel no verde, um pouquinho do outro. E venho fazendo folhinhas na ponta dos matinhos que não tem a florzinha. E venho fazendo esse acabamento aqui na parte de baixo, ó. Onde você perceber que tá mais escuro, você põe a folhinha mais clara para ela aparecer mais. E vem fazendo pequenas virgulinhas aqui com ele, criando todos esses detalhezinhos aqui.
uma coisa simples, mas que faz um efeito tão bonito, não é mesmo? Então agora vou contornar aqui todo ele, fazendo esse acabamento, todos esses detalhes. Aonde você vê que tem uma pontinha que você quiser, você coloca. E é isso aqui que é o gostoso da gente pintar o Bauer com liberdade, porque aqui nós estamos fazendo, ó, pequenas virgulinhas do Bauer, o mesmo movimento que eu ensino para vocês, com toda a liberdade, sem me preocupar em seguir riscos, sem me preocupar em fazer cópia. E é aquilo que eu sempre digo, mesmo você fazendo, você se inspirando aqui nesse trabalho que eu estou fazendo, e você fizer aí, nunca vai ficar um igual ao outro, não tem como, porque as pinceladas são livres, são soltas, então isso garante pra gente que nós estamos pintando uma peça, talvez inspirada assim, em alguém, mas uma peça única, uma peça autoral. Então, esse é o prazer que a gente tem de pintar com liberdade. E se você quiser aprender mais, outros modelos de flores, outros detalhes, vem para o Clube do Bauer, porque lá tem muitas aulas com temas diferenciados, com superfícies diferentes, em vários tipos de peças, em que a gente solta a criatividade e pinta com muita liberdade. Então, se você quiser, o link para você se inscrever tá na bio do meu Instagram, e para você chegar no meu Instagram, tá aqui na descrição do meu canal, tem esse caminho. Então é só você olhar aí que você vai me achar no Instagram. Vou terminar esse aqui, que eu já estou fazendo a volta. Vou esperar secar e volto pra gente então fazer a flor desse galho aqui, porque ainda tem uma árvore caindo sobre esse jardim florido aqui. Peguei um pincel chato, pequeno. Esse aqui já sumiu o número, gente. Mas é um pincel simples, não tem segredo nenhum. Vou pegar um pouquinho do verde oliva, vou molhar na água, vou aguar bem essa tinta, porque eu quero criar aqui, ó, uma base, beirando aqui a ponta dos meus galhos, para criar uma profundidade aqui no floral que a gente vai pintar. E é só dando batidinhas mesmo com a tinta aguada, para ela ficar bem irregular. Um lugar mais escuro, outro mais claro. Como se fosse mesmo o fundo de uma árvore. Se a gente observar a natureza, a gente vai ver que tem essa nuance. E aí pode ser, ela tem que ser aguada para ela não tampar o marrom totalmente, né? Ó, é como se fosse a folhagem por cima dos galhos, porém sem tampar completamente. E é só dar batidinhas com ela aguada, que você já tem esse efeito aqui. Vou esperar secar pra gente poder continuar. Agora, nós vamos trabalhar essa árvore aqui e vamos fazer umas flores usando a cor violeta cobalto e o branco que eu já coloquei aqui no prato. E aí nós vamos fazer uns cachos de flores, como se fosse uma quaresmeira, ó. E aí a gente cria uma área, pega o pincel sujo com um pouquinho de branco e vem fazendo aqui as florzinhas, ó. Faz a quaresmeira, são florzinhas de 4 ou 5 folhas, se eu não me engano. Mas
é para fazer bem misturadinho, para poder dar essa nuance do branco com o violeta e criar esses cachinhos aqui bem bonitinho. Você pode usar o pincel pequeno que você tiver. Eu tô usando o mesmo liner, mas podia ser qualquer um do 425, redondinho, porque eu tô fazendo aqui, ó, pequenas virgulinhas, tá vendo? E é isso aqui que nós vamos fazer. Vou encher aqui a árvore com cachos. E aí, ó, eu preencho uma região com a cor principal. Ó, já faço aqui mais ou menos o desenho do cacho que eu quero. Tiro o excesso da tinta, pego o branco e começo a fazer as florzinhas. Ó, movimento de 4 ou 5 pétalas, você vai fazendo as florzinhas, que vai dar super certo. E aí você vai controlando para fazer, mesclando como você quiser. Mais claro, mais escuro, mais um intermediário. E aí a gente vai preenchendo isso do jeito que quiser, com toda liberdade, do jeito que a gente gosta. Agora que eu já fiz todos os cachinhos da quaresmeira que eu queria, agora eu voltei pro verde pistache com o branco e vou fazer folhinhas aqui nessa árvorezinha. E aí você coloca do jeitinho que você quiser, quantas você quiser, onde você quiser. Pode colocar folhinhas mais escuras, mais claras. Para clarear, é só misturar o pistache com o branco, que ele já sai um verdinho mais claro. Aqui no meio também pode colocar algumas, nos cachinhos. E aí você vai completando a sua pintura com essa liberdade toda. Vamos terminar aqui para a gente ver o trabalho todo pronto. Para finalizar, eu resolvi colocar um detalhe bem característica do Bauer mesmo, que é um arabesco nessa parte de baixo. Estou usando agora um pincel 5501 número 8 e a tinta que é o trigo, o chalk trigo. E aqui, ó, como tem essa parte escrita, é como se ele fosse... Deixa eu ver se o outro lado tem também. Não, não tem. Então, nós vamos começar e terminar o nosso arabesco aqui. E aí, ó, é fazer vírgula. E o arabesco também a gente pode criar de acordo com o nosso gosto. Ó, vou fazer ele dobrado com 2 vírgulas. Vou dar um espaço e vou repetir. Vou dar um espaço do tamanho desse que eu fiz. Então, mais ou menos aqui. Repete o processo. E é como eu sempre falo nas aulas do clube. Depois que você determinou o padrão que você vai fazer, é só você sair repetindo o padrão. Que aí cria... Opa, falhou aqui. A gente cria a harmonia que precisa. Ó, cria um padrão de arabesco.
E aqui, ó, para finalizar, vou pegar um pinta-bolinha do maior e entre um e outro eu faço esse detalhe com o pinta-bolinha. Fazendo uma curva. E olha só, começando primeiro na pontinha. Ó, pego na ponta aqui e faço o movimento de uma curva até chegar no outro. E aí, automaticamente, a gente cria um padrão. Vou fazer todos pra gente terminar e volto pra gente encerrar. Está a nossa peça finalizada. Uma lata que vai ficar no centro de mesa e que pode ser explorada na decoração de todos os lados. Para finalizar, eu gosto de usar o verniz spray fosco da Acrylex, que eu já usei em outro vídeo aqui, que você já deve ter visto. E porque ele fica, impermeabiliza, fica fosco, né? Não dá brilho demais. Com a peça rústica como essa não pede brilho, mas pede proteção. Então, espero que você tenha gostado, que você... Se você gostou, comenta aqui abaixo o que você achou. Compartilha com quem também vai gostar de ver essa aula. Se ainda não curtiu esse vídeo, curte. E não esquece de acionar o sininho para a próxima vez que eu colocar uma aula nova, você ser avisado. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima.